Boa noite, pessoal. Vou experimentar hoje esse horário diferente, o horário das 9. Eu sei que esse horário é meio concorrido. Os grandes estão aí normalmente usando esse horário. Então, eu sei que eu estou concorrendo com muita gente aí que está fazendo coisa neste horário. Mas queria ver se eu conseguia organizar de forma que faça mais regularmente até as lives para vocês, sempre mais ou menos no mesmo horário. Vamos ver se dá certo. Essa semana vai ser um teste, uma semana que eu vou fazer várias vezes no mesmo horário, aí às 9 horas, inclusive com alguns grandes amigos, gente que eu já conhecia e aprendi a chamar de amigo aqui no Instagram. Bom, hoje é a live literária. Lembro vocês que a ideia dessa live literária é mais do que um bate-papo literário propriamente dito, é um pouco aquela preocupação que eu já tive a oportunidade de falar com vocês em outras ocasiões, é a ocasião de a gente entender um pouco como psicólogo, sobretudo. É verdade que muitos dos que estão aqui não são psicólogos, mas ela tem uma função. A ideia é justamente oferecer para os psicólogos algumas referências literárias que permitam ao psicólogo, que permitam aos colegas de trabalho algum ponto de vista mais amplo, mais aberto, que permitam um trabalho clínico mais adequado. Tá? Então, um pouco essa é a ideia. E sempre tendo em mente a preocupação de oferecer recursos para uma maior consistência do ponto de vista do imaginário. Né? Um ponto que é muito importante a gente ter em mente como psicólogo, como terapeuta, é que a gente, para poder dar conta daquilo que aparece para a gente na clínica, a gente tem que ter um coração amplo, né? Um coração grande, que entende de verdade o sofrimento humano, né? E o sofrimento humano em toda a sua riqueza de aparecimento, né? De todas as formas que ele pode aparecer. Eu vou propor para vocês hoje, eu queria propor um texto que me foi apresentado há muitos anos atrás pelo Miguel Mahfoud, a quem eu costumo me referir aqui para vocês. Se chama A Lenda do Santo Beberrão. É um autor austríaco chamado Joseph Roth. E é uma história, na verdade o último livro do Joseph Roth, e um livro que ele escreveu em 1939, ele faleceu alguns meses depois, foi de fato o último livro que ele escreveu. O Roth é um austríaco judeu de descendência judia, que nasceu no ano de 1894. Ele era um jornalista e na Primeira Guerra Mundial ele trabalhou como jornalista da Primeira Guerra Mundial. Ele é muito conhecido, ele é mais conhecido por duas obras importantes. Uma é o Hotel Savoy e o outro é a Marcha de Radetzky, que são dois textos mais conhecidos dele. E esse é um texto, de fato, um texto muito pequenininho, é um texto que a gente lê em meia hora, assim, é um livro simples e de uma leitura muito, muito palatável. E um texto no qual aparece, inclusive, um tipo de personagem, um tipo humano que é muito caro ao Roth, né, que é um pouco o beberrão, né, o bêbado, né? E essa é uma história muito interessante, e ela tem um aspecto que eu gostaria justamente de chamar a atenção desse aspecto do texto, que para um psicólogo eu diria que certamente é uma característica que o psicólogo deve aprender a ter. Tá? Eu vou tentar dar alguns exemplos, inclusive para ficar um pouco mais claro o que isso quer dizer. Eu vou contar muito brevemente, vou ler alguns trechos do conto, mas para vocês terem uma ideia, né, de qual que é a narrativa, o que está em jogo, e depois eu vou focar nisso que eu entendo que deve ser a característica do psicólogo, tá? Eu acho que é bem interessante aqui. Bom, a história do livro conta a história de um bêbado, na verdade é um mendigo francês, né, que estava em Paris. Ele não é francês, na verdade, o sobrenome dele parece alguma coisa do leste europeu, alguma coisa do gênero, de nome Andreas, tá? O livro começa com justamente o Andreas, numa noite, dormindo, né? Ele morava debaixo das pontes do rio Sena, então cada dia ele estava dormia sob uma ponte diferente, e numa noite ele se levanta, vai caminhar um pouco à beira do rio Sena, e ele vê uma pessoa, um transeunte, que vinha se aproximando dele muito bem vestido, né?
um senhor, um cavalheiro, né, muito bem vestido, que vem na direção dele justamente, né? E eles entabulam então um diálogo, que é esse diálogo aqui que eu vou ler, esse diálogo inicial do livro, é o primeiríssimo capítulo do livro, é um diálogo muito interessante, né? E começa então assim o cavalheiro perguntando para o Andréas: para onde está indo? Para onde está indo, irmão? Pergunta o cavalheiro mais velho e bem vestido. O outro ficou a olhá-lo por um momento e então disse, esse outro é o Andréas: eu não sabia que tinha um irmão, e não sei para onde leva o meu caminho. Respondeu então o cavalheiro: eu tentarei lhe mostrar o caminho, disse o cavalheiro, mas por favor não me leve a mal se lhe pedir um favor fora do comum. Estou ao seu inteiro dispor, respondeu o homem andrajoso, que é o próprio Andréas. Posso ver claramente que o senhor comete alguns erros, mas Deus o pôs em meu caminho. O senhor certamente precisa de dinheiro. Não se ofenda com o que eu digo. Eu tenho demais. Não quer me dizer sinceramente de quanto precisa? Pelo menos por agora? O outro refletiu por alguns segundos e então disse: 20 francos. Isso com certeza é muito pouco, replicou o cavalheiro. O senhor seguramente precisa de 200. O homem andrajoso recuou um passo e parecia a ponto de cair, mas permaneceu em pé, embora cambaleando, e então disse: claro que prefiro 200 francos a 20, mas sou um homem honrado. O senhor parece me julgar mal. Não posso aceitar o dinheiro que está me oferecendo. E isso pelos seguintes motivos. Primeiro, porque não tenho o prazer de conhecê-lo. Segundo, porque não sei como poderia pagar-lhe. Terceiro, porque o senhor não teria possibilidade de cobrar-me, pois eu não tenho endereço fixo. A cada dia moro embaixo de uma ponte diferente deste rio. E, no entanto, conforme já afirmei, sou um homem honrado, embora não tenha endereço fixo. Também eu não tenho endereço fixo, respondeu o cavalheiro de idade madura. Também eu moro a cada dia embaixo de uma ponte diferente. E mesmo assim eu lhe peço que aceite amigavelmente os 200 francos. Aliás, uma soma ridícula para um homem como o senhor. No que se refere à devolução do dinheiro, eu teria que recuar muito no tempo a fim de lhe explicar o motivo porque não posso indicar-lhe um banco no qual o senhor poderia depositá-lo para mim. Ocorre que, depois de ler a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu me tornei cristão. E agora tenho especial veneração por aquela pequena estátua da santa que se encontra na capela de Sainte-Marie de Batignolles e que o senhor poderá ver sem dificuldade. Portanto, assim que dispuser dos míseros 200 francos e sua consciência o obrigar a não continuar devedor dessa soma ridícula, vá, por favor, a Sainte-Marie de Batignolles e entregue esse dinheiro nas mãos do sacerdote que tiver acabado de rezar a missa. Se deve algo a alguém, é a Santa Teresinha. Mas não se esqueça, na capela de Sainte-Marie de Batignolles. Estou vendo, disse o homem andrajoso, que o senhor me compreendeu perfeitamente. E é a minha honradez. Dou-lhe minha palavra de que manterei o acordo, mas só posso ir à missa ao domingo. E aí, né, depois desse diálogo, começa então a aventura do Andréas. Né? É uma aventura que é de fato uma aventura, e todo o livro vai contando um pouco a história, né, de como ele, com esses 200 francos, né, que ele recebeu do cavalheiro, como ele vai, né, se havendo com esse dinheiro para poder justamente reavê-lo a Santa Teresinha efetivamente. E aqui a gente já tem uma ideia de algo que é o que eu quero chamar a atenção para vocês, que em alguma medida a postura do psicólogo, que é o que eu gostaria muito de chamar a atenção e que me parece interessante. E se eu digo que é para o psicólogo, né, eu digo porque em alguma medida me interessa que a gente, como psicólogo dos que estão aqui, aprendam isso. Mas eu, na verdade, diria que isso é uma tarefa que, em uma medida muito significativa, corresponde à tarefa do homem e da mulher adultos. Né? Quer dizer, é a mesma tarefa, vocês vão entender logo. Eu vou contar um pouco mais a história, vou ler mais alguns trechinhos, e vocês vão montando um pouco o quebra-cabeça comigo, eu vou mostrando para vocês esse quebra-cabeça aqui. Na sequência, né, desse capítulo, vem um segundo capítulo em que ele se apresenta como Andréas. Até este ponto, né, o nome dele não aparece, e ele se apresenta, né, como tal. Ele é, para além de um mendigo, ele é um beberrão, né, quer dizer, ele gasta todo o dinheiro que ele recebe com bebida. E no capítulo 3, então, né,
ele conta a história então que ele foi dormir, depois de ter recebido esse presente, ele foi dormir e acordou no dia seguinte, e logo que ele acordou, né, e esse trechinho pequenininho eu queria chamar a atenção de vocês como um primeiro já, né, elemento sobre o qual a gente já pode começar a prestar atenção. Ele começa então dizendo assim: depois de refletir longamente, lembrou-se de que no dia anterior lhe acontecera um milagre. Um milagre. E aí, né, dá sequência a isso, e ele vai dizer então, ainda no capítulo 3, né, depois de refletir sobre esse milagre que havia acontecido, né, ele vai lá, né, e sai para comer, ele vai começar a usar esse dinheiro de alguma maneira, né, ele sai para comer um pouquinho, e no que ele vai sair para comer, ele se assenta num restaurante, e logo que ele se assenta no restaurante, ele vê que tem um espelho de frente dele, e diz assim: e como se encontrava no lugar de frente do espelho, não pôde deixar de observar seu próprio rosto, e sentiu como se naquele momento, novamente, travasse conhecimento consigo mesmo. Mas então assustou-se, e soube imediatamente por que, nos últimos anos, temera os espelhos. Pois não era nada bom ver com seus próprios olhos sua própria degradação. E enquanto não tinha de encará-lo, era como se não tivesse nenhum rosto, ou ainda tivesse o antigo, o que pertencia ao tempo da degradação. E aí, né, quando ele se dá conta disso, ele sai e ele resolve fazer a barba, né? Ele vai para um barbeiro e resolve fazer a barba, porque ele entende que precisava resolver isso aqui. Aqui a gente já vê um segundo elemento que eu queria chamar a atenção. Então, primeiro, eu ainda não estou nomeando as coisas, eu estou só querendo chamar a atenção de vocês de alguns dados interessantes. O primeiro diz respeito ao fato de que ele, no encontro com esse cavalheiro, né, ele faz a experiência de um milagre, né? Essa é a palavra que eu queria que vocês prestassem atenção. E na sequência desse milagre, ele faz uma nova experiência bastante significativa, a experiência de se dar conta de si mesmo, como se há muito tempo ele não se desse conta. Ele, na verdade, ele descobre, né, que até então não tinha rosto algum, né, ou há muito tempo não se lembrava do próprio rosto, ele descobre que ele tem um rosto, né? Então, no encontro com uma pessoa, a gente já pode chamar a atenção desse elemento. No encontro com uma pessoa com uma característica especial, é sobre essa característica que a gente precisa começar a prestar atenção e talvez começar a desenhar, né, mais claramente que traços são esses dessa pessoa. Ele faz a experiência de se dar conta de si mesmo, né, de entender que ele é uma pessoa com uma certa característica. Característica essa que o faz entender a necessidade de um passo, de uma mudança, de uma transformação. E aí eu vou avançar lá para frente no texto, já no capítulo 5, deixa eu ver se eu... Não, capítulo 6, na verdade. Vai acontecer um monte de coisa nessa história aqui, tá? Até o capítulo 6, várias coisas vão acontecendo. Ele sai para se barbear, quando ele sai para se barbear, então ele volta para o restaurante. No restaurante ele começa a tomar uma bebida e um senhor se assenta perto dele e vê que ele é uma pessoa necessitada e oferece para ele um trabalho no qual ele ganharia 200 francos. E esse trabalho implicaria que ele fosse no dia seguinte à casa dele para ajudá-lo numa mudança. E já tirou da carteira 100 francos, entregou para ele e falou assim: olha, com esses 100 francos aqui é uma garantia, eu quero que você, a partir dessa garantia aqui, amanhã você apareça na minha casa para poder ganhar os restantes 100 francos que eu estou te prometendo. Então, ele já faz, né, uma experiência interessante. Ele tinha 200 francos, tinha que devolver 200 francos para Santa Teresinha, gastou um dinheiro com a bebida, gastou um dinheiro com o barbeiro, mas já fez a experiência de ganhar 100 francos, ou seja, já multiplicou o valor que tinha, em vista, inclusive, de ganhar ainda mais, né? Ele resolve então, e aí o que acontece? Quando a pessoa que o contrata tira do bolso uma carteira, ele se dá conta de que, puxa, eu preciso de uma carteira também, né? Eu não tenho carteira, eu guardo dinheiro no bolso, né? Aí ele sai do restaurante, depois de ter tomado a bebida dele, de ter almoçado e tudo mais, e vai numa loja comprar uma carteira. E a moça, né, na loja vê que ele é uma pessoa mais simples, vê que ele não vai ter grandes condições de gastar muito dinheiro
com uma carteira. Então o que ela pensa, né? Muitos compradores devolvem a carteira ou por algum defeito, alguma coisa do gênero, e essas carteiras ficam guardadas lá numa caixa, né? E são vendidas a preço mais baixo. Então ela vai lá e tira uma carteira lá dessa caixa que fica no alto de uma prateleira, um conjunto de carteiras, oferece para ele, ele olha uma, escolhe uma qualquer, paga por ela e vai embora, põe o dinheiro na carteira e vai embora. E essa carteira tem um detalhe que vocês guardem, esse detalhe que ele é importante, esse detalhe da carteira. Mas ele, quando vê a vendedora, ele já chama-lhe a atenção o fato de ser uma mulher bonita, que lhe chama a atenção e por quem ele se sente atraído. E aí ele se lembra, né, de como quando ele não era um mero mendigo, como ele tinha uma vida, né, ativa do ponto de vista afetivo sexual, e ele resolve então correr, né, até o Montmartre, onde há os bordéis em Paris, e lá ele passa a noite com uma mulher e tal, dorme no bordel com uma mulher. No dia seguinte ele acorda bem cedo e vai para o trabalho que ele tinha prometido de fato, né, e ganha os restantes 100 francos que ele tinha sido prometido. Volta a beber, volta a gastar dinheiro. Nessa bebida ele encontra um dia, né? Então estou contando rapidamente isso para vocês porque é importante, porque chegar neste ponto aqui do capítulo 6, né? Ele acaba encontrando uma mulher com quem ele havia tido um relacionamento há muito tempo antes, que se chamava Caroline, né? E aí acontece uma história com essa moça aí. E deixa eu só ver se eu não estou adiantando demais para vocês. Eu acho que eu não estou adiantando. Só ter certeza de que a Caroline entra nessa jogada aqui agora ou se é depois, porque pode ser que eu esteja me adiantando. Não, é logo depois, exatamente aqui. Então, olha que trecho interessante. Então, já aconteceu o encontro com a Caroline, etc. E aí acontece, tem esse trecho que é um trecho muito bonito e significativo, um dado a mais para aquilo que que eu estou querendo chamar a atenção como descrição do que é um psicólogo. Diz assim: no entanto, ele maldisse, porque o que aconteceu? Depois que ele encontrou a Caroline roubou o dinheiro dele. E ele ficou sem dinheiro nenhum. Tá? Então, aí é onde entra isso aqui. Então, é só para vocês entenderem por que está dizendo assim. No entanto, ele maldisse em certa medida o destino, que não lhe enviava para esse café, como da última vez, um homem gordo de bigodes e cara de criança que lhe oferecesse a possibilidade de ganhar mais dinheiro, que foi o encontro que ele fez lá, né, quando ele resolveu, né, fazer a barba. Pois não há nada a que as criaturas humanas se acostumem com tanta facilidade como aos milagres, quando estes lhes acontecem 1, 2, 3 vezes. Sim, a natureza humana é feita de tal modo, preste atenção nisso, que essas criaturas chegam a ficar enraivecidas se aquilo que uma sorte casual e passageira lhes parece prometer não lhes é concedido ininterruptamente. Assim são as criaturas humanas. E por que deveriam esperar que com Andréas fosse diferente? Então, ele passou o resto do dia em diversas tavernas e já estava conformado com o definitivo fim de seu tempo de milagres e com o reinício de seu tempo de outrora. E decidido a viver aquele lento ocaso para o qual os beberrões sempre estão preparados, os sóbrios jamais saberão o que é isso, Andréas retornou para debaixo das pontes, para as margens do rio Sena. Então, aqui, qual é a característica que eu queria chamar a atenção? Uma característica do Andréas, mas que revela algo que caracteriza muito quem a gente costuma encontrar na clínica, mas caracteriza muito as pessoas com as quais a gente encontra como homens e mulheres adultos na vida, né? A gente encontra pessoas que na vida têm uma sede, e a gente precisa descobrir isso na gente, tem uma sede de milagres. A gente precisa, né? A gente... É muito impressionante porque a vida, né, tem algo, eu numa das lives passadas, né, já algumas semanas atrás, eu falava para vocês de como, em alguma medida, no olhar para a realidade, a gente reconhece muito facilmente, se a gente é sincero, né, na compreensão dos detalhes que compõem o real, a gente vai perceber muito claramente o fato de que a realidade ela é ordenada, né, ela é harmônica, e uma harmonia e uma ordem que são providenciais. É algo de milagroso a gente se dar conta de que a vida tem isso, né? De que a vida foi feita para mim, né? De que as circunstâncias, tudo o que acontece é um dado para mim e é um dado que em alguma medida solicita de mim nada mais, nada menos do que uma certa reverência, digamos assim, né?
a mesma reverência que a gente tem diante do milagre. De fato, a gente foi feito para isso, né? De fato, a gente foi feito para um tipo de relação com a vida em que a gente é constantemente marcado por aquele encontro com aquela coisa de absolutamente excepcional, né? Dizer, que nos satisfaz em última instância, que tem as características da felicidade, né? Tem as características da felicidade tal como o Julián Marías descreve, né? Dizer, esse impossível, esse algo impossível que a gente espera de uma forma absurdamente inesperada, né? Que a gente carrega com a gente como uma expectativa, essa expectativa do milagre. Quem encontra a gente, quem encontra um psicólogo, quem encontra um homem, uma mulher maduros, quem encontra uma personalidade estável na vida, encontra em alguma medida alguém que me lembra, né? Vamos dizer assim, me lembra o fato de que a vida tem algo desse milagroso. Tem algo disso que satisfaz em última instância a esse anseio, né, dizer, por uma felicidade com essas características, né, de um impossível desejável, né. E aí, olha só que interessante, né, o Andrés então vai para casa depois de ter enchido a cara com o resto do dinheiro que sobrou dele, do que a Caroline havia feito com ele, e então ele dorme e sonha. Então, naquela noite, diz o texto, ele sonhou que Terezinha lhe aparecia na figura de uma menina de cachos dourados e lhe dizia: por que não veio me ver no domingo passado? E o semblante da santinha era exatamente o que ele imaginara para sua própria filha muitos anos atrás. E ele não tinha nenhuma filha. E no sonho ele dizia a Terezinha: por que fala assim comigo? Esqueceu-se de que sou seu pai? Ao que a menina respondia: perdoe-me, papai, mas faça o favor de vir me ver depois de amanhã, domingo, na capela de Sainte Marie de Batignolles. E aí, né, termina esse capítulo 6, e na sequência, o que vai acontecer? Ele ganhou, né, ele acabou ganhando, gastou quase todo o dinheiro que ele tinha, né, ele bebeu para esquecer e tal, teve esse sonho que aconteceu aqui, e aí aconteceu que ele lembrou que ele tinha carteira no bolso, né? Porque o que aconteceu? Quando ele comprou a carteira, ele estava tão acostumado a guardar o dinheiro no bolso, né, que ele guardou a carteira num bolso e o dinheiro no outro bolso. E foi gastando dinheiro, mas com a carteira no bolso. E aí, ele deitado debaixo do rio Sena, ele sente a carteira e resolve, né, mexer no bolso e tira a carteira. E quando ele abre a carteira, ele viu que a carteira tinha vários compartimentos e tinha um compartimento secreto. E quando ele abre esse compartimento secreto, ele descobre uma nota de 1.000 francos. E aí, né, essa nota de 1.000 francos, né, ele fala assim, putz, não é possível, né? Dizer, mais um milagre, né? Aquela expectativa de que a vida seja marcada pelo milagre, de fato, né, dizer, se repete no caso do Andrés, né? E ele fica tão feliz que ele resolve ir ao cinema, ele resolve reencontrar um grande amigo dele, que era um jogador de futebol importante, chamado Canjac, encontra com esse amigo é uma pessoa bem localizada socialmente, bem instalada na sociedade e tal, vê que ele está em maus trapilhos, né, que ele não está bem vestido, dá de presente para ele um terno, enfim, a coisa vai rolando por aí, ele resolve, né, ele começa a achar isso aqui muito interessante, ele resolve pagar um hotel para ele mesmo, um hotel cuja diária é de 25 francos, ele fica lá, resolve contratar uma prostituta. Se ele vai, né, nessa onda, ele vai gastando dinheiro um atrás do outro, até que essa mulher com quem ele se encontra, ele acha que ele tem que se casar com ela, né? Essa mulher que ele leva para o hotel, ele acha que tem que se casar com ela, ela fala que ele tem que ir à cidade dela para apresentar a família, coisas do gênero, e ele resolve então viajar para Fontainebleau, de onde a família dessa moça era, e assim, né, vai seguindo a coisa, e ele vai, né, ele vai se dando conta pouco a pouco, né, de que o dinheiro está acabando, e aí ele fala, putz, eu preciso parar com isso aqui, né, eu preciso devolver o dinheiro para Santa Terezinha, e sai correndo, né, para uma missa, e aí acontece essa passagem aqui, que é uma passagem importante, tá? Então eu vou lê-la para vocês, a penúltima passagem aqui, e eu já vou terminar falando das características que eu queria chamar a atenção de vocês, né, retomando algumas características que a gente já falou aqui. Na manhã seguinte, depois dele ter ido para Fontainebleau com essa moça, e enfim, né, ele volta para Paris,
e aí ele vai se dando conta de que não era bem isso e tal, e aí, né, acontece isso aqui. Na manhã seguinte era domingo. Andrés acordou consciente do seu dever de restituir o dinheiro. Levantou-se o mais rápido que podia, né, mais rápido até que no dia anterior, e tão rápido que a bela moça acordou assustada e lhe perguntou: por que tanta pressa, Andrés? Tenho de pagar uma dívida, disse Andrés. Como? Hoje, domingo? Perguntou a bela moça. Sim, hoje, domingo, respondeu Andrés. É a uma mulher ou a um homem que você deve o dinheiro? A uma mulher, disse Andrés hesitante. Qual é o nome dela? Terezinha. Ao ouvir isso, a moça pulou da cama, fechou os punhos e bateu com eles no rosto de Andrés. E então ele fugiu do quarto e deixou o hotel. E sem olhar em torno, tomou a direção da capela de Sainte-Marie de Batignolles, com a firme consciência de que hoje poderia restituir os 200 francos a Santa Teresinha. Só que, né, quis a providência, o capítulo 13 fala disso, quis a providência que quando ele chegou, né, na igreja, né, ele chegou pouco depois do final da missa das 10 horas, de forma que ele não encontrou com o padre como o cavalheiro havia pedido para ele, que desse o dinheiro para o padre logo depois da missa. Ele sabia que ia ter uma missa depois, né, então ele resolveu sentar num bar perto da igreja para poder beber. E nessa ele acaba encontrando um velho amigo, Wojtek, né, com quem ele começa a conversar. Esse Wojtek vê que ele tem dinheiro, começa a usar e abusar do Andrés, e acaba que o Andrés se vê totalmente sem dinheiro, né? De novo, porque o Wojtek meio que extorquiu o Andrés do resto do dinheiro que ele tinha, do dinheiro que ele ia pagar para Santa Teresinha. Ele morre de vergonha por isso. Percebam que aqui os elementos que eu estou querendo que vocês prestem atenção são elementos que já em várias vezes foram aparecendo, né? Quer dizer, a figura, né, fundamental, né, o tempo inteiro que foi acompanhando o Andrés, mais do que a figura do cavalheiro que deu para ele os 200 francos no início, é a figura de Santa Teresinha, que vira e mexe e reaparece, né, ao longo de todo o texto, vira e mexe e reaparece. E reaparece sempre com essa característica do milagre, né? Reaparece sempre com essa característica de quem traz à memória do Andrés o milagre que lhe aconteceu, né? Então, a Teresinha, a Santa Teresinha, ela vai cumprindo esse papel para o Andrés, tá? Bom, quando ele se dá conta, né, ele não tinha quase dinheiro nenhum, e esse amigo dele, né, toma o resto do dinheiro que ele tinha, e aí acabou, né, ele se sente super mal, fala assim, putz, agora, né, acabou minha vida. E aí nós entramos no penúltimo capítulo do livro, que acontece uma coisa impressionante, né? Ele, né, vê que não tem dinheiro para pagar a Santa Teresinha, vai embora, enfia a mão no bolso e vê que só tem 35 francos, né? E fica super mal com isso, né? Se sente super mal com o fato de não ter o dinheiro para devolver para Santa Teresinha, né? E vai caminhando, né? E aí ele encontra ninguém menos do que o cavalheiro, né? E o cavalheiro o interroga perguntando: você está precisando de dinheiro, meu senhor? Pela voz, Andrés reconheceu o mesmo cavalheiro que encontrara 3 semanas atrás. Haviam se passado apenas 3 semanas. E respondeu: eu me lembro muito bem de que ainda lhe devo dinheiro. Eu queria levá-lo a Santa Teresinha, mas sabe, aconteceram muitas coisas nesse intervalo, e pela 3ª vez eu fui impedido de restituir o dinheiro. Ao longo dessas 3 semanas, 3 domingos ele foi, né, ele tentou devolver o dinheiro para Santa Teresinha e nunca conseguia. E aí disse o cavalheiro: o senhor está enganado, disse o cavalheiro mais velho e bem vestido. Eu não tenho a honra de conhecê-lo. O senhor obviamente me confunde com outra pessoa, mas tenho a impressão de que se encontra numa situação difícil. Quanto a Santa Teresinha, a quem acaba de se referir, sinto-me tão ligado a ela do ponto de vista humano que naturalmente estou pronto a providenciar a soma que o senhor lhe deve. De quanto é? 200 francos, respondeu Andrés. Mas perdoe-me, o senhor não me conhece. Eu sou um homem honrado e o senhor não teria como me cobrar, pois eu posso ter minha honra, mas não tenho endereço. Eu durmo embaixo dessas pontes. E o cara empresta para ele de novo os 200 francos para ele poder devolver para Santa Teresinha. E aí vem o último capítulo dessa história,
É o capítulo dramático. Eu termino, vou ter que dar spoiler, tá? Aqueles que não tiverem lido, leiam o texto pelo menos, porque do ponto de vista literário é delicioso, é um texto muito bacana, mas sobretudo porque me interessa esse aspecto aqui. No fim, o que acaba acontecendo é que mais uma vez ele vai a Sainte-Marie de Batignolles para entregar o dinheiro para Santa Teresinha, mais uma vez ele é interpelado pelo mesmo Wojtek, né? Mais uma vez o Wojtek o chama para tomar um Pernod, mais uma vez ele se vê, né, vitimado pela extorsão, e mais uma vez ele se vê, né, sem dinheiro para devolver para Santa Teresinha, né? E aí, né, vem esse trecho aqui, que eu vou ler, a última página do livro, e eu já estou terminando já, mas eu queria muito chamar a atenção dessa última página do livro para vocês. Nessa história com o Wojtek aí, tudo bem, ele acontece aí dele encontrar ele entabula um diálogo com o Wojtek, dizendo, olha, eu tenho que pagar uma dívida e agora eu não tenho mais dinheiro, eu tenho que esperar o final da missa, tudo bem. E aí, acontece o seguinte, nesse momento, a porta do bar onde ele estava se abriu. E enquanto Andréa sentia uma estranha dor no coração e uma grande fraqueza na cabeça, viu que uma mocinha entrava e se sentava na banqueta bem à sua frente. Ela era muito jovem. Naquele momento ele acreditou jamais antes ter visto outra mocinha mais jovem. E estava toda vestida de azul celeste. Ela era azul, de um azul que só o céu pode ter em alguns dias, e só em dias abençoados. Ele foi ao encontro da menina cambaleando, fez-lhe uma mesura e lhe perguntou, o que faz aqui? Estou esperando pelos meus pais, que logo vão sair da missa. Eles virão me buscar aqui. Fazem isso a cada 4 domingos, disse ela, muito intimidada diante do homem mais velho, que lhe dirigira a palavra tão de repente. Sentia um pouco de medo dele. Então Andrés lhe perguntou, como você se chama? Teresinha, disse ela. Ah, exclamou Andréas, isso é encantador. Eu jamais pensei que uma santa tão grande, tão pequena, uma credora tão grande e tão pequena, me daria a honra de vir à minha procura depois de eu ter passado tanto tempo sem ir vê-la. Não entendo o que o senhor quer dizer, disse a pequena senhorita muito confusa. É muita gentileza sua, respondeu Andréas. É muita gentileza sua, mas eu sei lhe dar o devido valor. Há muito que lhe devo 200 francos, e não consegui pagar-lhe, santa senhorinha. O senhor não me deve dinheiro algum, mas eu tenho um pouco na bolsinha. Aqui está, tome e vá embora, pois meus pais não demoram a chegar. Então, ela lhe deu uma nota de 100 francos de sua bolsinha. Wojtek viu tudo isso pelo espelho e, levantando-se cambaleante de sua cadeira, pediu 2 pernots e tentou arrastar nosso Andrés até o balcão, para que ele também bebesse. Mas no momento em que se volta para o balcão, Andréas cai feito um saco, e todo mundo do mistrô se assusta, inclusive Wojtek. E mais que todos, a menina chamada Teresinha. E como não há nenhum médico e nenhuma farmácia nas vizinhanças, levam-no para a capela, justamente para a sacristia, pois os sacerdotes, afinal, entendem um pouco da morte e de morrer. Era o que, apesar de tudo, acreditavam os descrentes garçons. E a senhorita chamada Teresinha não pôde deixar de acompanhá-lo. Levam, portanto, nosso Andréas para a sacristia e ele, infelizmente, não pode dizer mais nada. Faz somente um movimento com a mão, como que para levá-la ao bolso interno esquerdo, onde está o dinheiro que deve à pequena credora, e diz, senhorita Teresinha, dá seu último suspiro e morre. Que Deus nos dê a todos nós, a nós beberrões, morte tão leve e tão bela. E assim termina o livro. E aí, esse ponto, apesar de, dei um baita spoiler para vocês, né? Sim, né? Certamente eu dei um spoiler, mas porque o que me interessa sobretudo chamar a atenção e o que eu gostaria que a gente marcasse. Então, algumas características aqui eu queria que chamasse a atenção.
Quer dizer, o Andréas é a pessoa que a gente encontra na vida. O Andréas é o nosso cliente, para você que é psicólogo. O Andréas, em alguma medida, é aquela pessoa mais fragilizada que procura, né? Na minha figura de homem e de mulher adultos, né? Alguém estável, uma personalidade forte que possa, em alguma medida, sustentar, levantar nele a esperança, né? Mais uma vez. O Andréas é aquela pessoa que carrega como seu unicamente um desejo enorme de bem, né? É aquela pessoa que carrega como seu, como núcleo, como elemento fundamental, estruturante da sua pessoa, aquela exigência gigante que é a marca de todos nós, de absolutamente todos nós. A marca segundo a qual a nossa vida não se realiza a não ser que a gente encontre uma resposta impossível há aquele desejo gigante de beleza, de verdade, de justiça, de realização, de sentido, que é, né, o nosso núcleo, que é a nossa marca fundamental, que é aquele feixe de exigências, que é o esqueleto, que é como se fosse, mais do que esqueleto, é o tutano do nosso esqueleto. Quer dizer, aquele ponto, quer dizer, nuclear, fundamental, o nó da nossa existência. Quer dizer, o Andréas é este homem, somos eu e você que precisamos de fato, né, de pessoas que nos lembrem o mais recorrentemente possível de quanto somos anseio e sede de milagre, somos anseio e sede de uma vida que seja marcada por essa felicidade. Quer dizer, é trabalho, certamente, e aqui eu falo mais concretamente do psicólogo, é trabalho do psicólogo, em uma medida muito larga, oferecer, né, é uma responsabilidade, eu diria, talvez mais até do que trabalho, uma responsabilidade nossa como psicólogo, seja que a gente trabalhe na clínica, né, numa perspectiva puramente terapêutica, seja que a gente trabalhe na clínica numa perspectiva mais psicagógica, como eu tive já a oportunidade de falar para vocês, que é como eu concebo o trabalho terapêutico, seja, né, eu como pai, seja você como mãe, seja você como adulto, né, na vida de alguém, você tem uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade. A responsabilidade justamente de, em uma medida muito consistente, muito sólida, muito séria, a responsabilidade, vou ler para vocês um trecho do texto do livro do Miguel, né, a responsabilidade de dentro do relacionamento conosco, olha só, que a gente torne solicitadora do eu, que o nosso relacionamento seja solicitador do eu, e assim, né, o relacionamento conosco se torne um ponto de referência para o sujeito, um ponto de referência de modo tal que ele mesmo possa ter uma percepção de si, não apenas como aquela que é ditada pelo próprio comportamento. Quer dizer, a gente precisa, de verdade, ajudar o sujeito a reconhecer como homens, como mulheres, como pessoas adultas, a gente precisa ajudar o outro a entender que o que determina, em última instância, a sua natureza, não é tanto o seu comportamento coerente, né, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha, mas é esse desejo que ele carrega o tempo inteiro. O Andréas está o tempo inteiro, cada vez que ele comete um erro, ele sente uma dor maior pelo erro que ele comete. Cada vez que ele percebe que o dinheiro que ele devia a Santa Teresinha vai embora, ele sente uma dor maior por isso. Ele sente uma dor maior porque ele é um moralista? Não. Ele sente uma dor maior porque a figura daquela mulher, né, em última instância, é a figura de quem o lembra constantemente de que ele não é o erro dele. Ele não é a cagada que ele faz o tempo inteiro. Ele é, na verdade, um desejo muito grande de relacionamento, tendo como ponto de partida esse desejo grande de realização. Eu tenho uma grande amiga chamada Mariana, foi minha colega de faculdade, uma pessoa que é uma pessoa muito querida para mim, para minha esposa, inclusive. E a Mariana, ela trabalhou um tempo em Belo Horizonte num projeto social. E esse projeto social no qual ela trabalhava com menores de rua, né? Então ela atendia, era um projeto social da Prefeitura de Belo Horizonte e que o trabalho era fundamentalmente atender, né, menores de rua, na própria situação de rua mesmo. Então ela ia até a rua, acompanhava, fazia um cadastro, fazia um atendimento, um acompanhamento dos menores. E uma vez ela andando, né, pelas ruas de Belo Horizonte, ela foi abordada por um menor
quis assaltá-la, né? Imediatamente, né, ela estava para ser assaltada, e imediatamente um colega, né, um amigo desse menor, chamou a atenção, né, do menino, dizendo: escuta, ela é a nossa amiga, né, ela trabalha ajudando a gente. E o menino ficou, né, imediatamente, falou assim: putz, né, desculpa, né, pediu desculpas para ela e tal, e seguiu o caminho, né. A Mariana conta, né, ela contou, né, contava para a gente, né, dizer que em 2 ocasiões distintas ela voltou a encontrar esse rapaz, né, que tentou assaltá-la, né. Numa das ocasiões, ela estava numa abordagem de rua com os meninos, e esse rapaz, né, chegou perto dela e falou assim: a senhora lembra que eu quase assaltei a senhora, né? E ele falava isso, não falava isso com orgulho, ele falava isso com vergonha, né, Mariana disse. Mais tarde, muito tempo mais tarde, a Mariana foi visitar um desses menores que estava na FEBEM, né, na Fundação Casa. Acho que mudou o nome, acho que no Brasil inteiro mudou o nome, não sei se é só em São Paulo que mudou o nome, mas enfim, né, estava nessa instituição de recolhimento aí dos menores de rua, e ela foi visitar um rapaz que estava lá, né? E quando ela está lá conversando com esse rapaz, os socioeducadores lá falam que um rapaz havia falado que queria conversar com a Mariana, né? Porque a conhecia. E eis que quando chega esse rapaz é justamente o menino, né? Dizer que havia tentado assaltá-la. E ele de novo traz à tona a mesma mensagem. Você se lembra que eu quase te assaltei, né? E fala isso, né? E o tempo inteiro essa fala vem acompanhada de uma dor, né? Quantas vezes, e isso aqui é o ponto que me interessa terminar, e para dar o finalmente aqui na nossa conversa, né? Muitas vezes, tem 2 coisas que eu acho que eu chamaria atenção. Muitas vezes, o que acontece com a gente como psicoterapeuta, ou como adulto até mesmo, né? A gente faz uma imagem do ponto ao qual a gente gostaria que o nosso cliente chegasse, a gente faz uma imagem, né, do ponto ao qual a gente gostaria que aquela pessoa que tem a gente como referência, né, poderia chegar em termos de amadurecimento, né? A gente se agarra a essa imagem, né? E muitas vezes a gente vive uma experiência de frustração, né? Porque a gente não vê o camarada dando passo do jeito que a gente queria. Quantas vezes a gente faz também a experiência de frustração, né? Eu tenho um ideal, um dever ser ao qual eu gostaria de chegar, né? Eu traço uma meta clara, eu faço um propósito, putz, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar naquilo outro, né? Quantas vezes a gente vê recorrentemente nas pessoas com as quais a gente encontra, né? Um esforço, né, de atingir um ponto, né, um ponto de amadurecimento, e quantas vezes o que a gente vê é justamente que parece que fica sempre aquém, né, sempre um passo atrás, a gente fica sempre aquém, a gente fica um passo atrás, o outro fica aquém, né? E essa experiência de frustração, né, no fundo é uma experiência terrível para quem a experimenta, não pela frustração em si, mas porque no fim das contas, né, revela um estar preso à imagem muito mais do que estar preso ao ideal, estar tomado pelo ideal, estar mirando o ideal, né? O Andrés era o homem que mirou o ideal, né? Ele mirava o ideal por quê? Porque, como aquela frase no início, né? Porque ele estranhamente, como criatura humana, né? Eu acho que vale a pena ler a frase, né? Como criatura humana, estranhamente ele fazia essa experiência de desejar, né, o milagre, né? A criatura humana diz assim, né? A natureza humana é feita de tal modo que essas criaturas, né, os homens, as pessoas, chegam a ficar enraivecidas se aquilo que uma sorte casual e passageira lhes parece prometer não lhes é concedido ininterruptamente. Quer dizer, encontrar-se com um homem maduro, encontrar-se com uma mulher madura, encontrar-se com um terapeuta maduro, é um milagre, né? Quer dizer, a gente precisa ser, em alguma medida, um portador do milagre. A gente precisa ser, em alguma medida, para o outro, para a pessoa que nos olha, o portador do milagre, para que o outro se lembre de que ele foi feito para uma coisa assim. Ele não foi feito para menos do que isso. E que os passos todos que ele dá são passos na direção desta coisa, na direção desta realização. Uma realização que eles precisam ver, né, a gente lembrando-os constantemente, né? A segunda coisa, né, eu tinha dito que eram 2 coisas que eram importantes, é que
Cabe a nós, como psicoterapeutas, cabe a nós como adultos, como pais, né, como mães dos nossos filhos, cabe a nós uma coisa muito importante, né, olhar, né, para o outro, para aquele que tem, né, que está de olho grudado na gente, olhar para ele, prestando atenção nesse núcleo, né, nesse tutano da pessoa. Né? Quer dizer, essa é a nossa tarefa. A gente olhar para aquilo que é a exigência, para aquilo que é o coração, né, da sua natureza, aquilo que é o centro da sua natureza. Dizer, olhar para isso mais do que para os comportamentos. Né? Tem um outro amigo meu, e é o último exemplo que eu dou, um amigo que estranhamente nos últimos dias tem se tornado um tema meio que constante nos meus atendimentos, porque eu acabo me lembrando dele, que é o Dinho, né, Zé Eduardo Ferreira dos Santos, um professor na Bahia, e na Universidade Federal da Bahia. O Dinho, uma vez ele falou uma coisa, numa conversa que a gente teve, inclusive na Federal de Minas Gerais, no encontro que a gente participou juntos. Eu fui falar de uma coisa, ele foi falar de uma outra coisa, e o Dinho, que ele comentava uma coisa que para mim sempre foi uma marca, né? É algo que eu tenho como memória sempre, né? Quer dizer, das falas do Dinho, né? Tem várias coisas do Dinho que me marcam muito, e uma delas é esta, né? Que ele dizia que os jovens, né, em situação de risco social com os quais ele trabalha, né, em Salvador, eles já têm sempre de si mesmos, né, a noção muito clara do mal, né? Tanto porque tanto porque eles reconhecem em si mesmo a maldade que eles são capazes de fazer, como porque a maior parte das pessoas os olham assim, né? Os olham como marginais, né? Os olham como pequenos criminosos, etc. Né? E o Dinho dizia, olha, se eu fosse mais um dos que olhasse para eles assim, né, eu não daria nada de novo para eles, né? E, no entanto, a coisa que eu tenho para oferecer para eles é a possibilidade de olhar para eles, né, a partir de um núcleo, né, dizer, que é aquilo que me salvou. Né? Dizer, eu fui salvo porque olharam para mim a partir desse núcleo. Né? E não olharam para mim como alguém que era um marginal, como tantos com os quais ele hoje trabalha. Né? É esta a nossa tarefa. Um bom psicólogo, um homem, uma mulher maduros, um adulto, é alguém que em alguma medida se esforça, loucamente muitas vezes, é um esforço tremendo muitas vezes, é assim, né? não vamos negar isso, mas se esforça no sentido de buscar reconhecer esse núcleo, né? Isso aqui é, por incrível que pareça, terapêutico, isto aqui é, por incrível que pareça, amadurecedor. Só que, vejam, não é uma estratégia, é alguma coisa que eu preciso primeiro experimentar em mim. Eu preciso primeiro experimentar alguém que me olha desse jeito. Eu preciso encontrar uma Terezinha, né? Preciso encontrar na vida uma Santa Terezinha que me olha a partir daquilo que eu sou em última instância. Olhado assim, eu não tenho mais como não olhar os outros dessa mesma maneira. Pessoal, é isso. Boa noite, eu espero que dê certo essas lives nesse horário. Amanhã eu vou fazer uma live com o pessoal do NEP, com o Fragas. A gente vai falar sobre um tema que me é muito caro, que é sobre o nascimento do eu. Né? Como é que o eu vem à tona? Né? Não sei se o Fragas está aí, se o Fragas estiver aí pode dar o oi. Não vi se ele apareceu aqui em algum momento, eu acho que não. Ele estava mais cedo numa live com o Renan. Não vi aqui se ele apareceu aqui. Mas enfim, amanhã às 9 horas vou fazer uma live com o Fragas do NEP. Vamos conversar sobre uma coisa muito bacana juntos. Eu ainda não tenho certeza se a live vai ser aqui. Eu acho que talvez, muito certamente vai ser no perfil dele. Então fiquem atentos no perfil do NEP. Depois eu coloco aqui o link para vocês e a gente se encontra lá. Aí na quarta-feira eu vou fazer uma live com o Saulo. Que eu também não vi se está aqui. Saulo, se você estiver aí, dá um oi. Vou fazer uma live com o Saulo também. Então, acho que vou tentar fazer ao longo dessa semana pelo menos uma live por dia aí, para a gente poder ter um momento para a gente conversar mais. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui, fiquei muito feliz. Eu acho que esse horário, inclusive, pelo que eu vi aqui, a presença foi mais marcante de pessoas. Eu fico feliz de poder tocar mais pessoas com isso aqui. Tá? Então, para aqueles que não pegaram do início, mas se bem que eu deixei no aviso lá, o livro que eu trabalhei foi esse aqui, A Lenda do Santo Beberrão, que eu praticamente li ele inteiro para vocês hoje.
quase vocês não vão precisar comprar, mas eu sugiro que comprem, que tenham essas coisas em casa aí, porque é muito legal de ter, sobretudo para vocês que A live com o Saulo vai ser na quarta-feira, Débora. Quarta-feira, a live com o Saulo, às 21 horas também, com o Saulo, tá bom? Então, depois, saiu pela editora, vou ler para vocês que vai ser difícil de ler, Estação Liberdade, tá? O livrinho do Joseph Roth. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.